Bem-vindas ao workshop Como Meditar Sem Surtar. Eu particularmente amo esse título porque é como eu me sentia quando eu ia meditar, surtando. Eu tava até num nível de estresse, sei lá, 8, eu ia meditar a cada 10. Então eu amo particularmente amo esse título. E hoje é isso que vocês vão aprender. Vocês vão aprender como meditar de uma forma super simples, prática, para você manter uma consistência na sua prática, tá? Mesmo que a sua cabeça não pare, mesmo que a sua cabeça seja mais tagarela do que o Galvão Bueno, tá? E assim, eu sei que falando isso parece impossível, né? Tipo, principalmente se você já tentou meditar, muito provavelmente você tem dificuldade no começo, né? Porque existem alguns erros que a gente vai conversar hoje, mas é normal a gente ter essa dificuldade no começo, porque a meditação muitas vezes é bem mistificada, assim, parece uma coisa super complicada, que você tem que se contorcer pra sentar numa coluna eretinha, assim. Eu, antes de meditar, eu pensava, quando eu comecei a meditar, eu pensava, como é que aquele povo consegue ficar com a perna cruzada e ainda é perna cruzada estilo ninja, né, que é aquelas coisas assim, de yogi, e ainda com a coluna retinha, como é que eles fazem isso? Tipo, é impossível, não vai ter jeito pra mim, né? Mas eu vou contar a minha história pra vocês entenderem como é que eu descobri o jeito pra mim. Eu vou contar pra vocês como eu costumava roncar nas aulas de meditação quando eu comecei. Pra você ver que independentemente de quão ruim você acha que você esteja, eu também estive bem mal. E assim, eu vou falar da minha própria prática, da minha evolução, porque cada um tem seu ritmo, seu momento. Mas só pra você não achar que eu que tive uma sorte de conseguir e eu tenho alguma coisa especial, assim, não, dentro do programa Despertar, que é o meu programa de desenvolvimento pessoal, um dos bônus é um curso de meditação de 7 dias. E muitas das minhas alunas foram de não conseguir meditar de jeito nenhum para meditar regularmente. Muitas, muitas. Porque funciona esse método que eu vou te passar. Ele é simples, dá pra fazer, qualquer um pode fazer, não importa a sua dificuldade. Então, tô falando isso pra você não achar que eu sou um unicórnio especial, porque tô longe disso, tá? Mas antes da gente começar a entrar no conteúdo, que tem bastante, eu vou te contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei nesse ponto, né? E assim, se você já me conhece, primeiro, bem-vinda de volta. Tipo, é muito bom estar aqui com pessoas que já me acompanham e ter essa tribo. Vocês podem ter certeza absoluta que ter vocês na minha vida faz a minha vida muito melhor. Muito, de ter essa tribo, que a gente fala dessas coisas, que a gente tá ligado no amor, que a gente tá ligado na nossa melhora, né? Melhorar a gente pra melhorar o mundo. Isso é muito especial pra mim, de verdade. Tá quente aqui em São Paulo. E então, se você me conhece, bem-vinda de volta. Se você não me conhece, bem-vinda pela primeira vez. O meu nome é Fernanda, eu sou Life Coach, trabalho com desenvolvimento pessoal, com espiritualidade, sou criadora do programa Despertar. E, além de tudo isso, sou uma alma inquieta, sempre em busca de evolução. Tipo, acho que isso pode me definir bem, sabe? Desde criança, nessa busca sempre de melhorar, de ser uma pessoa melhor e tal. Outra coisa sobre mim é que eu morei 11 anos na Austrália. E no ano passado, numa viagem que eu ia fazer, uma viagem de um ano, uma viagem pelo mundo de um ano, acabou sendo de 6 meses, porque eu decidi voltar pro Brasil. Então agora eu estou aqui no Brasil. Mas por que é importante você entender que eu morava na Austrália? Porque eu entrei em contato com a meditação quando eu ainda morava na Austrália, 7 anos atrás. E era uma época que não só eu morava do outro lado do mundo, como eu tinha outra vida. Eu era outra pessoa e eu fazia outro trabalho, era outra Fernanda, tá? E eu era gerente de restaurante na época, tinha um trabalho estressante, de gerenciamento, né? Quem é gerente sabe, tipo, estressante, horas malucas, muitas horas de trabalho, de pé, estresse, situações de conflito, enfim, era um trabalho intenso. E eu já estava ouvindo falar de meditação, que meditação era bom para acalmar a mente, que meditação trazia paz de espírito, que meditação trazia foco, aquela coisa, né? Todo mundo sabe. E eu já tinha visto que lá pertinho da minha casa tinha um grupo de meditação todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Só que eu só procrastinava. Ah, mano, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou. Até que um dia, era uma quinta-feira, no fim da tarde, umas 4 horas, e eu recebi o e-mail de uma das minhas melhores amigas. E nesse e-mail ela falava assim: Fê, a minha mãe descobriu que tava com câncer. 5 dias depois ela faleceu, já tinha tomado tudo e minha vida tá de perna cabeça pro alto e enfim, queria que você estivesse aqui.
Gente, quando eu li aquele e-mail, desculpa o barulho, gente, São Paulo. Tô no 8º andar, só pra você ter uma ideia. Mas quando eu li aquele e-mail, eu não sabia o que fazer. Eu tava do outro lado do mundo, era 4 da tarde na Austrália, que significava que era madrugada aqui no Brasil, eu não podia ligar pra ela, podia falar com ela, não podia estar com ela. E a única coisa que veio na minha cabeça é, vai meditar e mandar luz pra sua amiga. E foi isso que eu fiz, e foi assim que eu dei esse pontapé inicial na meditação e comecei a frequentar esse grupo. Só que quando eu cheguei lá, gente, esse grupo era um grupo de meditação de 1 hora. 1 hora. Então era meia hora com o cara lá guiando. Ele era gatinho, acho que isso facilitou e eu persisti um pouquinho mais. Ele guiava por meia hora e na outra meia hora a gente ficava em silêncio. Só que assim, gente, 1 hora é muita coisa, sabe? Até hoje em dia, pra mim, 1 hora não é o que eu faço. E eu era outra pessoa, sabe? E eu queria muito ser que nem eles. Zen, calmos, que cheiravam óleos essenciais, eram vegetarianos. Eu queria ser aquelas pessoas, mas eu não era. Eu era estressada, bebia. Tinha a vida de quem trabalha em restaurante, que geralmente é muita bebida, dormindo mal, vida desregulada. E eu não me encaixava, mas eu sentia que eu tinha alguma coisa pra desenvolver lá. Então eu continuava, mas era muito difícil pra mim, muito difícil. Era tão difícil que quando a gente começava a meditar e todo mundo ficava com o olhinho fechado, eu não aguentava ficar sentada por 1 hora, então eu deitava. Quando eu deitava, eu dormia, eu cochilava. E eu achava que ninguém percebia, porque até o cara falar, e agora vamos voltar, todo mundo acordar, todo mundo acordar não, sair da meditação, só eu dormia. Eu acordava e, tipo, me fingia de plena lá, né? Até que um dia uma amiga minha que eu fiz lá falou assim, Fê, hoje você roncou na aula. Ai, que vergonha. Ronquei na aula da meditação, gente. Enfim. Existe esperança pra você, só isso que eu tô brincando, gente. É que assim, eu era realmente muito ruim. E acontece que é o seguinte, eu desisti daquele grupo. Era muito difícil pra mim, eu não tava conseguindo. E é por isso também que eu gosto de ensinar meditação, porque eu não quero que você desista, porque não precisa ser aquela catástrofe que foi pra mim. Dá pra ser bem melhor, tá? Porque eu suspeito que a gente tem uma coisa em comum. Eu suspeito, e você vai me dizer aqui no chat se isso é verdade ou não, que existe um lado seu que fala assim, cara, meditar vai me ajudar a ser mais calma, a ter controle sobre as minhas emoções, a ficar menos no alto e baixo, mas tem outra parte sua que é assim, eu não consigo. Não adianta, eu não consigo. Era assim que eu me sentia. Vocês se sentem assim ou será que sou eu? Me fala aqui nos comentários. A Larissa se sente exatamente assim. Que bom, não sou só eu que me sentia assim. Sim, a Agatha também, a Janaína, exato, né? Tem uma parte sua. A Grazi falou que fica procrastinando. Sim, exatamente, eu também procrastinava pra caramba. Justamente porque tinha essas duas partes. Uma parte que fala, uhul, super legal, vamos fazer isso. E tem outra parte que fala, Deus me livre, não consigo, isso é uma tortura, que horror. Ótimo, obrigada por compartilhar da minha dor, amiga. E assim, moral da história, tamo junto. E assim, o que eu sentia também é que assim, como eu falei antes no comecinho, né? Eu sentia que eu não tinha domínio sobre as minhas emoções. Eu quero ter domínio sobre as minhas emoções. Eu não queria ser aquele alto e baixo, ou ficar super nervosa desnecessariamente. Que nem aqui no começo da palestra, que o vídeo não funcionou e... Antigamente eu ficaria nervosa, tensa, frio na barriga. Hoje em dia eu consigo lidar com essas coisas com mais calma. Tipo, deixa eu ver o que eu posso fazer mais prática, sabe? Sem ficar tão presa no drama que a minha mente cria. Era isso que eu tava buscando na meditação. Mas, por outro lado, pra mim era muito difícil ficar sem pensar. Muito. Porque o que acontecia? Eu sentava e parecia que era carnaval na minha cabeça. Carnaval. Era muito barulho. Parecia que, assim, eu ia meditar pra ficar mais calma e eu ficava mais tensa. Porque parecia que a minha mente ficava mais intensa quando eu meditava. E se você se sente assim, isso faz todo sentido. Por quê? Porque a gente pensa de 35 a 50 pensamentos por minuto. Isso significa que é um pensamento por segundo quase, tá? 1 a cada 2 segundos. Ou seja, é muito pensamento. Num dia são de 50 a 70 mil pensamentos. E o que acontece
é que quando você pensa, a gente só pensa, um pensamento depois do outro, né? São pensamentos julgando, pensamentos avaliando, pensamento de todo tipo, a gente pensa o tempo todo. Quando a gente medita, a gente para e muda o foco, a gente sai do foco dos pensamentos e muda o foco, né? E aí começa a ficar tão claro o tanto de pensamentos que a gente tem. É por isso que quando a gente vai meditar, quando eu ia meditar, parecia que a minha mente falava mais do que o normal, porque eu nunca notava o quanto ela estava eu não notava o quantos pensamentos eu tinha, né? Então, assim, mesmo que você esteja pensando, mas eu sou muito ruim de meditar, não tem jeito pra mim? Tem jeito pra você. E o grande erro que você provavelmente está cometendo, que era um erro que eu cometia e que, assim, eu tô falando que provavelmente você comete, porque todo mundo que me fala que não consegue meditar, me fala que não consegue meditar porque não consegue parar de pensar. Todo mundo... não vou generalizar todo mundo, sei lá, todo mundo que eu me lembro nesse momento é sempre assim, Fê, e aí, você tá meditando? Não, porque eu não consigo parar de pensar. Não, porque eu não consigo parar de pensar. Não, porque eu não consigo parar de pensar. E esse é um grande erro, porque a meditação não é parar de pensar. A meditação não é parar de pensar. E eu sempre brinco, assim, que eu não sei se os monges tibetanos param de pensar. Eu nunca tinha conversado com... E essa semana eu cheguei o mais perto possível de conversar com um monge tibetano. Eu conversei com uma das minhas alunas do programa Despertar, que contou pra mim que ela passou 25 dias na Tailândia meditando com os monges e que realmente, depois dos 25 dias, ela já estava sem pensar. Só que ela também me disse que quando ela voltou pra realidade, né, que é essa vida de trabalho, relacionamentos, família, amigos e tal, que ela também não conseguiu manter o ritmo da meditação, e que inclusive ela nem estava meditando tão frequentemente ultimamente. Acho que ela... com certeza ela não medita tanto quanto ela gostaria. Então, essa meditação que eu vou dar pra você não é uma meditação pra te levar a níveis de iluminação espiritual, porque eu não uso a meditação assim. Por mais que, assim, quanto mais silêncio você cultiva na sua mente, quanto maior os espaços entre os pensamentos, né, mais espaço você vai dando pro seu verdadeiro eu se manifestar. Isso é tiro e queda, isso também aconteceu comigo. Quanto mais eu fui abrindo espaço na mente, mais eu fui permitindo que o universo se comunicasse através de mim. Porque antes era a minha mente dominando. E hoje em dia não. Hoje em dia eu consigo ver que ela está dominando e gerencio isso. De uma maneira consciente. Tá nas minhas mãos, né? Então, isso que eu vou te ensinar hoje. Como é que você vai meditar para você assumir o controle da sua mente, tá? E eu vou te dar 3 passos super simples. Então, essa é a hora que você vai anotar, tá? O primeiro passo é você definir as suas métricas. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar algumas das métricas que você tem que definir para você conseguir vencer na meditação. Vamos botar assim. Se bem que não tem vencer na meditação, tá? É tipo yoga, assim. Não é, o objetivo final não é você chegar ficar de ponta cabeça no yoga, né? Esse não é o objetivo do yoga. O objetivo do yoga é você ter harmonia de corpo, mente e alma. Agora, a meditação é a mesma coisa. O objetivo não é que você chegue a 1 hora de meditação ou 12 horas de meditação, que nem a minha aluna que foi pra Tailândia. Não, o objetivo da meditação é você ter o controle sobre a sua mente e, por isso, ter controle sobre as suas emoções. Isso é uma prática, então não tem como você vencer. Você vence cada vez que você faz, tá? Resumindo. Mas vamos lá. O tempo. Define quanto tempo você vai começar. E agora sim, esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem também, e que eu também cometia. Que eu nunca meditei na vida, vou no grupo de meditação de 1 hora. Tipo assim, é muito pra quê fazer um negócio tão duro assim, tão difícil? É muito tempo, não precisa. O que eu percebi, e que foi quando eu comecei a ter uma consistência na meditação. Porque eu pulei essa parte da história, que eu falei que desisti do grupo, né? Sim, eu desisti do grupo. E aí, eu continuei a minha vida e continuava me sentindo assim, eu ainda queria meditar. Tem alguma coisa errada comigo, eu não consigo meditar, eu não sei. Então, e eu continuava ouvindo o quanto era bom, o quanto era importante. Então, eu continuava tentando. Eu tentei coisas diferentes, técnicas diferentes, ia pra workshop, ia pra isso, pra aquilo.
Fiquei muito tempo tentando, experimentando coisas. Inclusive, ano passado eu morei 3 meses em Bali. Foi uma época que eu também evolui muito a minha prática de meditação. Vou te dar umas dicas que eu peguei lá também. E eu achei o método, eu achei a sequência que te leva do nada para você meditar com consistência. Eu achei, e é isso, são esses passos que eu vou te explicar, né? Então, o primeiro passo é as métricas, o tempo, é você começar com um tempo baixo. Começa com 1 minuto. Se você começar com 1 minuto, você pode inclusive baixar um aplicativo que chama One Moment Meditation, que é uma meditação de 1 minuto. E aí é um bonequinho lá de palitinho, e aí passa 1 minuto, e 1 minuto é só isso. O mais importante no começo é você achar espaço para meditação na sua vida. Esse era outro erro que eu fazia quando eu ia naquele grupo, porque era uma vez por semana, 1 hora. E é melhor ser, tipo, todos os dias 1 minuto, entendeu? Porque você tá abrindo espaço, aquela intenção. Com o tempo, 1 minuto vai ficando muito fácil, vai botar 2, tá ficando muito fácil, bota 5, tá ficando muito fácil, bota 10. Foi assim que eu cheguei nos 30 minutos de meditação, que é o que eu faço regularmente. Aumentando de pouquinho em pouquinho. Enquanto eu tentava meditar 20 minutos de uma vez, não dava certo. Era muito difícil pra mim. E quando eu comecei aos poucos, aí sim, engrenou. O segundo... Aliás, quantos de vocês acham que tem que meditar bastante tempo pra funcionar? Quando eu falo que é 1 minuto, vocês falam, nossa, mas 1 minuto será que é suficiente? Me fala aqui no chat. A Jéssica acha que se 1 minuto você conseguisse desligar totalmente, ia sentir como se o tempo fosse maior. A Lala falou, tem a crença limitante de que pouco tempo não funciona. Eu também tinha. Eu pensava, cara, se não é pra meditar 20 minutos, eu nem começo. Porque a gente não tem essa mentalidade de inserir a prática na nossa vida, né? Tipo, vamos aos poucos. Então, a primeira coisa é essa, já desmistifica, começa com 1 minuto. 1 minuto é melhor do que 0, tá? Sempre, sempre, sempre. A segunda coisa é o horário ideal de meditar. Agora, estudos, livros que eu li, workshops, palestras, todas falam que indicam, inclusive muitos livros de espiritualidade indicam você meditar de manhã. E eu vou compartilhar isso com vocês, não porque é o que eu faço, porque eu não faço assim. Eu medito quando eu quero, praticamente. Uma das minhas características é que eu sou meio rebeldezinha, assim. Eu tenho dificuldade de fazer coisas sempre no mesmo horário. Como eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu não me cobro meditar no mesmo horário. Mas muitos estudos falam que se você acorda, e eu acho que faz sentido, quando você acorda e você não começou o seu dia, a sua cabeça está mais tranquila, porque você acabou de vir de uma fase de relaxamento. Então é mais fácil você ficar em silêncio. Quando você já passou o dia, sua mente já está mais agitada, então fica mais difícil. Então, se você está tendo dificuldade, tenta meditar logo que você acorda. Isso pode facilitar muito a sua prática. Terceira coisa, o ambiente, né? Então, agora a gente, só para dar recapitular, a gente está vindo às métricas, que é o primeiro passo para você meditar simples e prático. O ambiente. Com o tempo, você vai se adaptar a meditar mesmo em lugares barulhentos. Você se adapta a não prestar tanta atenção nos barulhos externos. Hoje mesmo eu fiz yoga no parque e hoje, tipo, tinha um cara cortando a grama, sabe? E aí ficou a yoga inteira com aquele barulho. E eu consegui abstrair. Eu também boto isso na meditação, tá? Porque eu consegui abstrair. Antigamente eu ficaria irritada com aquele barulho. Mas como você tá começando, como você já tá com dificuldade, cria um ambiente em que ninguém vai te interromper, cria um ambiente gostoso, bota um incenso, faz uma cerimônia, ou bota uma música, né? Tem uma música, a minha música favorita de meditar, chama Devi Prayer. É Devi Prayer. Devi Prayer. Gente, é uma música maravilhosa. Eu amo, ela tem 20 minutos, é tipo, linda. Faz esse espaço, um espaço mais silencioso no começo, se der, tá? A outra coisa, postura. Gente, a postura da meditação, o importante é que você esteja realmente com a coluna ereta. Eu acho, inclusive, que tem a ver com os chakras e tal. Mas assim, não precisa ser a perna super cruzada assim. Se você não tá acostumada a sentar de perna cruzada, senta na cadeira. A única coisa que eu recomendo é você não deitar pra você não roncar, que nem eu, tá? Então assim, eu aconselho você a ficar sentada ou numa cadeira, ou até mesmo na sua cama, ou no chão de perna cruzada. Você tá meditando, tal, você tá de perna cruzada, sua perna começa a dormir, começa a ficar muito desconfortável, não tem problema, estica a perna.
estica a perna, tá? Tem um estilo de meditação que chama Vipassana, que fala que você tem que ficar imóvel, mas isso aí você faz num segundo momento, se você quiser, quando você estiver mais apta, tá? No começo, começou a doer muito, estica a perna, não tem problema, tá? Não consegue sentar no chão, senta na cadeira, não tem problema. Agora, uma coisa que eu aprendi em Bali, que, cara, é um detalhe minúsculo, mas que fez uma diferença na minha prática, assim, absurda, é você colocar uma almofadinha, um bloco, um travesseiro dobrado, aqui embaixo do seu cóccix, tipo, embaixo do bumbum, mas pro finzinho do bumbum. O que acontece quando você bota uma coisa assim é que a sua coluna fica naturalmente mais ereta. Ela é instantâneo, você não consegue ficar assim. Então, essa dica é muito, muito boa. Bota um travesseirinho, alguma coisinha, pra deixar o seu bumbum um pouquinho mais alto que o seu joelho. Isso ajuda muito, tá? E lá em Bali eles falavam também que energeticamente um lance lá. Essa não é a minha especialidade, mas eu faço porque deixa minha coluna reta, fica mais confortável, mais gostoso de fazer, tá? Essas são as dicas que eu tenho, assim, de postura. E uma última coisa para você olhar quando você estiver definindo suas métricas é você arranjar um timer. Eu uso um timer que chama Insight Timer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ele é assim, ó, tá vendo? Ele tem esse bowlzinho tibetano, ele abre e é de graça. E tem o timer do barulhinho do... Sabe aquele bowlzinho tibetano? E é de graça, é mara. Eu amo, eu só medito com ele. Super recomendo. Não tem por que você não pegar, tá? Vai lá. E dentro do papo do timer, um outro timer que eu recomendo também, que é muito bom, mas eu acho que, eu não sei se tem em português, eu acho que é só em inglês, é o Headspace. Headspace. Headspace, tá? O Headspace também, ele não é totalmente gratuito, você tem que pagar para pegar mais funções, mas de repente vale a pena você dar uma olhadinha, tá? O segundo passo é definir o seu foco. Então, por quê? A meditação nada mais é do que um exercício de foco. Você vai... E a moral da história é você não focar nos pensamentos. Tá? Essa é a moral da história da meditação. Você não focar nos seus pensamentos. A moral da meditação não é parar de pensar. A moral da meditação é você perceber que você tem um pensamento e você falar, opa, estou pensando. Quero acreditar ou não quero acreditar nesse pensamento? Quero agir ou não quero agir de acordo com esse pensamento, né? Então, o que a gente vai focar? Tem várias técnicas de meditação que ensinam vários focos diferentes. Tem algumas meditações que você faz com o olho entreaberto, tem algumas meditações que você olha para uma vela, tem algumas meditações ativas que você anda, sabe aquelas cordinhas entre árvores que você fica andando fazendo assim? Também é uma meditação ativa. O que eu gosto de mantras, tem gente que faz mantra, tem gente que faz afirmação. O meu foco, o que eu gosto de trabalhar é a respiração. Por quê? Porque a respiração é uma coisa que está sempre comigo. Então eu pratico a minha meditação, faço aquele treino do foco, que eu já vou te explicar melhorzinho como é que é esse treino na prática mesmo. Mas todas as vezes que eu tô num momento de estresse, de agonia, de desconforto, eu consigo voltar para a respiração, né? Porque eu tô treinada. Então eu gosto de fazer com a respiração. Você pode tentar outras coisas. Eu faço com a respiração, então eu ensino com a respiração. No curso de bônus do programa Despertar, eu ensino 7 tipos para as alunas poderem escolher qual elas gostam mais. Mas o que eu faço é o da respiração. Então o seu foco é esse, né? Você escolher focar na meditação. Aí você fala assim, claro, agora que eu decidi focar na meditação, eu vou fechar o olho, vou focar na meditação, vai ser lindo, eu vou estar super controlada, sem pensamento nenhum. Claro que não, claro que não. Já falamos sobre isso, só você dar uma sentadinha, ficar quieta, que de repente, tipo, somente parece que tá, tipo, a mil pelo Brasil, né? Tipo, e aí que a gente vai entrar no terceiro passo, que é a chave, o chantilly para o seu bolo da meditação, que é não resista aos seus pensamentos. Não resista aos seus pensamentos. A moral da história da meditação não é parar de pensar. O exercício da meditação é você criar espaço entre os pensamentos. É você começar
a criar entre um pensamento e outro, lembra que era de 35 a 50 por minuto? É você criar espaço e ficar cada vez com mais espaço entre os seus pensamentos. O mais importante da meditação não é que você pare de pensar, que nenhuma de vocês falou aqui nos comentários para mim. Se eu conseguisse me desligar totalmente por um minuto, esse não é o objetivo da meditação. Se você bota esse objetivo da meditação, você tá fadada a fracassar, a falhar, eu não gosto dessas palavras, mas você tá fadada a se desiludir com a sua prática. Porque não é isso, não vai, eu não sei, tipo, tem algumas pessoas que dizem que conseguiram isso, tá? Tipo, o Eckhart Tolle, daquele livro O Poder do Agora, ele fala isso, que um belo dia ele tava malzão, e aí ele teve, tipo, um blackout, assim, e aí estava com a mente iluminada. Mas, de novo, tô falando de nós mortais aqui. E outra coisa que eu sei também é que, assim, as pessoas que eu ouvi dizer que tem esse momento de iluminação, que de repente elas conseguem parar de pensar, não é porque elas foram meditar e foi assim. É porque elas estavam mal, e aí, tipo, entrou num colapso, tá? Não queremos chegar nesse ponto, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Você senta, você medita, você fecha os olhos, você escolhe seu ambiente, tá sentadinha, tudo certinha. E o que vai acontecer? Você vai fechar os olhos e você vai focar na sua respiração. Como é que você vai fazer? Você vai inspirar pelo nariz profundamente e enchendo a barriga. O importante é você encher a barriga, tá? E aí você vai... Porque aí você tá completando uma respiração profunda. Quando você respira aqui, no peito, você tá fazendo uma respiração rasa. Na meditação, para você ter mais relaxamento, você faz uma meditação, uma respiração completa, profunda. Você inspira pelo nariz, enche a barriga, esvazia a barriga, expira pelo nariz. Sempre entrando e saindo pelo nariz, para você completar toda a sua via respiratória e relaxar mais, tá? A técnica é essa. Você vai focar, sentir o ar entrando pelo seu nariz, descendo pela barriga, estufando a barriga, esvaziando a barriga e saindo. Essa é a moral da história. Esse é o objetivo da sua prática. Agora, assim que você começar a fazer isso, você vai ser bombardeada por pensamentos 1000. Você vai começar a ter uma briga imaginária com seu namorado, você vai começar a fazer o discurso que você vai pedir aumento pro seu chefe, de repente você vai lembrar, caramba, esqueci de comprar cenoura no supermercado, ai meu Deus, esqueci a roupa na máquina, de repente vai vir uma memória totalmente aleatória de quando você tinha 8 anos de idade, 1000 pensamentos vão vir. O que acontece geralmente é que a gente percebe que tá pensando e fica nervoso, fala, ai que droga, não consigo meditar, não tem jeito pra mim, ai, para de pensar, e tudo isso só te atrapalha, te tira da meditação. O objetivo é assim que você perceber que você foi abduzida por um pensamento. Porque é isso que vai acontecer, você vai ser abduzida por um pensamento. Você vai andar por quilômetros com esse pensamento e você vai falar, opa, fui abduzida, vou voltar. E aí você vai voltar para sua respiração. E aí você vai ser abduzida pelos pensamentos e voltar para sua respiração. Nesse processo, é muito importante que você não resista. Percebeu o que está pensando? Não julga o que você está pensando, não se xinga o que você está pensando. Fica falando que você não tem jeito para meditação porque você está pensando. Simplesmente volta para a respiração. Se isso for muito difícil, porque no começo para mim isso era, você pode tentar essas técnicas super legais que eu tenho, que é você falar, agradecer os seus pensamentos. Você falar assim, obrigada por esse pensamento. Me lembra disso depois da meditação? Tipo, da cenoura, sabe? Quando eu lembrava de coisas urgentes que eu tinha que fazer. A cenoura não é urgente, mas, tipo, esqueci de responder um e-mail super importante. Aí eu falo, me lembra disso depois da meditação. Porque o ímpeto que dá é largar tudo, né? Tipo, ai, Dani, como é que eu vou ficar aqui sentada se eu resolver um monte de coisa? Tipo, me lembra depois. Eu falava isso pra minha mente, né? Me lembra depois. Eu falava essas duas coisas. Ou, obrigada, me lembra depois. Ou, obrigada pelos pensamentos, agora eu tô meditando. Obrigada pelos pensamentos, agora eu tô meditando. Eu sou muito apta da gente dar amor pra nossa própria... Manter uma comunicação amorosa com a gente mesmo. E a meditação faz parte disso. Você falar, ok, entendi o seu ponto, agora eu tô meditando. E volta pra sua respiração. E esse é a chave da sua meditação. Você começar com pouco tempo. Você começar num ambiente legal, mas o mais importante, com pouco tempo, de uma maneira simplificada. Não tenta querer ficar que nem os monges tibetanos de um dia para o outro, não vai acontecer. Começa pequeno, pega esse monte de app que eu indiquei para vocês, baixa, pega a música que eu indiquei para vocês. Eu vou depois escrever tudo aqui no chat se você não pegou.
Começa com 1 minuto por dia. Eu repeti, é mais importante 1 minuto do que 0, tá? 1 minuto todo dia. Se não der todo dia, se perdoa, no dia seguinte você faz. Mas assim, 1 minuto, gente, você pode ir no banheiro, fazer xixi e meditar, tá? Então, assim, dá pra inserir na sua vida com calma. E aí você vai aumentando. E quanto mais você vai meditando, mais pazes você vai fazendo com seus pensamentos. E o que acontece é que, assim, durante a meditação, você tá treinando ver que seus pensamentos estão rolando e não se identificar com eles. Não falar, tipo, isso é verdade. Ou preciso agir nisso instantaneamente. Preciso responder a esse pensamento instantaneamente. Você pode falar, não, eu tô aqui no meu centro. E aí, quando você passar na rua e alguém te dá uma fechada no carro, e você pensar, filho da mãe, né? Você vai falar assim, voltar pra sua respiração e falar assim, vale a pena eu responder? Ou eu quero continuar no meu centro? Quando a sua mãe falar alguma coisa irritante, você vai se pegar e falar assim, eu quero responder pra ela de uma forma mal educada, ou eu quero ser uma pessoa mais paciente? E com esse movimento, você vai aumentando a consciência dos seus atos, porque todos os seus atos, eles vêm de um pensamento. Você tem um pensamento, o pensamento gera ação, né? Então, e na verdade é assim até antes, né? Você tem um pensamento, você tem uma emoção e uma ação. E você vai começando, através disso, sendo capaz de gerenciar suas emoções também. Então, assim, vale a pena você investir tempo na meditação, em se dedicar a isso. E uma das dicas é essa, sabe? Você colocar 1 minuto. É 1 minuto, depois você vai aumentando, bota o timer, bota uma música que você gosta, se você gostar de música. Não resista aos seus pensamentos. Não resista aos seus pensamentos. Isso é o mais importante, porque se você ficar achando que você tem que parar de pensar para meditar, você não vai conseguir desenvolver esse músculo, que é o músculo de ser pega pelos pensamentos e voltar. Eles não têm mais o poder de te prender. Esse é o objetivo da meditação. E eu vou tirar as dúvidas com vocês aqui no chat, mas antes disso eu quero convidar vocês pro... Não tô vendendo nada, mas convite. Vocês são o primeiro grupo que eu tô falando, vocês são pessoas selecionadíssimas que vão poder fazer a pré-inscrição de um evento super mara que eu tô preparando. A minha vontade é de falar que é o primeiro evento online que faz isso, mas eu não sei se é realmente, mas eu nunca vi nada assim. Eu vou fazer daqui 5 semanas, do dia 15 ao dia 21 de abril, um retiro virtual. Vocês já foram em retiro? Já ouviu falar de retiro? Retiro é quando você, tira umas férias pra você vai pra um lugar, tem uma comida legal, você faz uns exercícios, umas vivências e você se propõe a uma transformação intensa dentro de um período fechado, né? Mas pra você fazer um retiro, você tem que tirar férias, você tem que pagar uma puta grana, porque é caro, você tem que ter uma disponibilidade da sua família, das coisas que você tem que fazer, você tem que se retirar da sua realidade. Muitas vezes isso é difícil, ou fica pra daqui muitos meses, né? Então eu pensei, por que a gente não faz isso de uma forma virtual, né? Então eu tô criando assim um monte de conteúdos transformadores para vocês. A gente vai ter 3 aulas ao vivo durante aquela semana, a gente vai ter meditações todos os dias, a gente vai ter apostila de exercício, vai ser muito profundo. O objetivo de você participar do retiro virtual é você aprender cada vez mais, assumir o controle da sua mente, se reconectar com a sua verdade. Você não ficar dominada pela ansiedade, pelos seus medos e seguir o seu propósito. O workshop inteiro, o retiro inteiro está sendo organizado para isso. Então se inscreve para as pré-inscrições. Para você se inscrever é fernandasad.com/retiro virtual pré-inscrições. Eu vou escrever aqui no chat para vocês copiarem, tá? E é isso, gente. E vai ser 100% online e 100% gratuito. Então pode compartilhar com quem você quiser, todo mundo que você achar que tá meio ansioso, meio nervoso com a vida. Chame todo mundo e assim, não é que eu quero te convidar, não. Eu quero que você vá. Eu quero que você vá, tipo, porque eu tô criando um monte de coisa muito legal e assim, tô condensando o meu melhor conteúdo em uma semana. Tipo, eu vou dar tudo que eu puder em uma semana pra você realmente causar uma transformação na sua vida. Tipo, de verdade, sabe? Então, venham, eu tô muito animada, porque eu nunca vi isso virtualmente. Eu sou muito do mundo digital, então se tivesse, eu acho que eu teria visto. Mas tô muito animada, gente, como vocês podem ver.
E aí, quanto mais cedo você se inscrever, mais você vai ficando por dentro, porque a partir dessa semana já vai ter um monte de coisas que a gente vai se preparando para esse retiro. Vou fazer webinários, workshops todas as semanas até lá, entrando em vários assuntos legais. Tem muita coisa boa, tô muito animada, tô com muita coisa para dar, muito momento de doação. Gente, e para fechar o papo da meditação, se vocês quiserem, eu tenho uma meditação guiada 100% gratuita disponível para vocês lá no meu site. fernandasayad.com, você vê lá, tem baixa um pouquinho, tem uma fotona minha aqui no começo, desce um pouquinho, tem lá, baixa sua meditação guiada, uma meditação de 7 minutos e mara pra você começar, uma meditação que eu amo, inclusive de relaxamento, é maravilhosa. É isso, vamos tirar perguntas? Vocês têm dúvidas? O que ficou de dúvida? O que vocês não entenderam muito bem? Vamos conversar, tenho 15 minutos aqui pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. Eu vou dando uma olhadinha aqui nos comentários enquanto vocês escrevem. A Jéssica gostou. Aí a Grazi falou, a gente se cobra demais. Muito, Grazi. Nossa Senhora. Praticar a comunicação amorosa, né? Muito bom. Aí a Ana falou, existe a possibilidade de dormir e cochilar numa prática? Não, Ana. Porque quando você dorme, você sai da consciência. E a moral da história... Eu tô falando muito isso hoje, né? O objetivo da meditação não é sair da consciência. O objetivo da meditação é você ser abduzida pelos pensamentos e treinar voltar para o seu centro. Esse é o treino. Se você dorme, você não tem esse treino, porque você é levada, né? Então você relaxa, claro, aí se torna uma técnica de relaxamento, mas a meditação para treinar o seu foco, o domínio dos seus pensamentos, o domínio das suas emoções, é esse exercício. Você vai ser pega e você vai voltar para o seu centro. Você vai ser pega e você vai voltar para o seu centro. Ficou claro, Carol? A Lala falou que foi no retiro e foi incrível. A Agatha falou que teve boa experiência de retiro. Então, gente, nunca vi um virtual, assim. Aliás, é isso que eu queria falar pra vocês. Se cadastra e, assim, dessa semana do dia 15 ao 21 de abril, tira tudo que for supérfluo da sua vida, tudo que dá pra tirar, pra você trazer bem essa coisa de ser um momento, a sua semana. Você vai entrar dentro de você, vai ser pra você essa semana, tá? Eu sei que tem obrigações que você não pode faltar, mas tudo que você puder tirar pra focar em você, faz isso durante essa semana. A Jéssica falou muito obrigada. Obrigada a você, amor, cheia de luz. A luz que você vê em mim é a luz que tá em você. Sabia? A Carol colhe tudo... Ah, tá, vamos lá, dúvidas. A Carol falou, tudo bem se eu só conseguir fazer a guiada? Tudo ótimo, tudo maravilhoso, não tem problema nenhum. Nenhum. Porque o que acontece? Quando você tem alguém te guiando, quando a gente tá meditando, a ideia é você ser abduzida pelos pensamentos e voltar para os pensamentos. Quando você tem alguém te guiando, ele tá te ajudando a fazer esse processo, porque ele tá constantemente chamando o seu foco. Existe algo chamando o seu foco, e aí você pega um dos seus sentidos, né, que é a audição. Através dos sentidos vai ficando mais fácil. No começo, que nem eu tava falando pra vocês que eu fazia a aula lá com o gatinho, lá o instrutor, ele guiava, e quando ele guiava era muito melhor. Que inclusive a parte que ele guiava era mais ou menos a técnica da meditação que eu tenho gratuita lá no site para você pegar. E era ótimo, porque ele me ajudava a relaxar. Enquanto a minha mente não estava fortalecida ainda o suficiente para eu vir sozinha, não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Mesmo se você quiser fazer isso pro resto da sua vida, eu acho que não tem problema nenhum. A Agatha perguntou, como é que eu vou saber se eu estou evoluindo na meditação? Pela sua capacidade de voltar para sua respiração. Eu sei que eu tô evoluindo quando eu percebo que eu passo menos tempo da minha meditação lutando contra os meus pensamentos. Porque eu também sou assim, né? Eu começo a meditar, eu começo a pensar, e aí eu fico pensando, ai, tô meditando, que difícil. Ou eu começo a ter pensamentos assim, eu não quero meditar. Quando eu tô muito ansiosa, é difícil pra mim meditar. E aí eu fico, ai, eu quero meditar. E aí eu sei que eu tô evoluindo quando eu consigo ter esses pensamentos e voltar pra respiração. Quando uma mosquinha pousa no meu braço, eu consigo voltar pra respiração. E aí eu vou aumentando esse tempo, né? Eu consigo ficar mais tempo naquela posição, eu consigo ficar mais tempo nesse exercício. É assim que eu evoluo. E aí e o que acontece é que depois de um tempo, é porque é que nem academia, que não é que você vai fazer academia e aí depois de uma semana você tá, tipo, toda definida. Não é assim, né? Você faz academia, depois de uns meses você começa a ver resultado. Então a meditação é um pouco assim. Mas com você insistindo, você mantendo essa prática, mesmo que 1 minuto por dia, você vai se pegar de repente numa discussão
numa situação, num trabalho em que você ficou nervosa, e você vai falar, opa, eu tô nervosa porque eu tô tendo esse pensamento. Como é que eu quero agir aqui, né? Partindo do meu centro. Você vai estar tendo uma briga com seu marido e você vai conseguir, com uma amiga, né? Você vai conseguir se distanciar. Então, você vai começar a surtar por causa do seu futuro. Ai, meu Deus, vai dar errado, eu não vou conseguir. Você vai falar, opa, calma, é só um pensamento. E aí você vai ver, nossa, a meditação tá funcionando. A Carol falou, com relação a olho aberto ou fechado. Então, Carol, eu gosto de olho fechado. Por quê? Porque é menos distração para minha mente lidar. Eu fico, se eu ficar, tem muita gente que faz olhar a vela, né? Pra mim isso é uma distração extra. Pra mim não funciona, mas tem gente que não consegue ficar com o olho fechado, começa a ter faniquito. Então, pratica com a vela. Ou tem gente que não consegue ficar sentada e ela faz aquela meditação ativa, que é você andar na corda bamba lá, né? O importante é que, assim, se você não tá conseguindo de jeito nenhum sentar e fechar o olho... É que, assim, eu não sei se essas pessoas, elas já tentaram fazer por 1 minuto que nem eu tô falando. Mas se você prefere, tipo, é importante que você explore também outras maneiras. Tem que ter a ver com você, sabe? Eu não sei, eu sou totalmente a favor de transformação, vocês sabem, eu só falo disso, é retiro virtual, é workshop disso, workshop daquilo, eu sou totalmente, as minhas alunas do programa Despertar estão aqui, sabem que eu sou totalmente a favor de transformação, mas eu acho que tem que ser de uma maneira, tipo, gostosa, sabe? Você tem que achar uma coisa que combine com você. Então, se você tá achando muito difícil só focar, assim, na respiração, ok. Pode tentar fazer essa da vela, mas eu não... Dá uma procura. Se você é aluna do programa Despertar, tem lá dentro do seu bônus. Se você não é, você tem que dar uma procuradinha por outros lugares. Porque esse curso é só para participantes do programa Despertar. A Paty chegou. A Paty também é aluna do programa Despertar. Bem-vinda, meu amor. Ah, Agatha, obrigada por me ajudar por esse link. Gente, eu tô muito animada pro retiro virtual. Muito, muito, muito animada. Eu acho que eu vou... Ai, tô muito. Já tira esse. Ó, já bota na sua agenda do dia 15 ao 21 de abril. Isso é muito legal. Acho que não ficaram mais dúvidas. Lala, muito ótimo, ótimo. Obrigada a vocês. Obrigada por terem vindo. E assim, gente, a Agatha já se inscreveu, maravilhoso. É isso, vidas minhas. Deixa eu ver a Carol. Um ano que eu fiz o programa, isso mudou minha vida. Ah, amada. Linda. Sou fofa. Obrigada, Carol. A Samanta falou obrigada, obrigada a você. Lala, vai ser demais. Chama aí todo mundo. Meu, vamos. Vamos fazer acontecer. Tô muito legal. Obrigada, Agatha. Eu fiquei tipo me limpando, né? Que tá quente. Fiquei pensando nisso, mas aí você viu, eu pratico meditação. Estão me julgando, não vão me julgar. Amores, obrigada por terem vindo, obrigada pela paciência e pelos probleminhas técnicos que a gente teve. Fique atento aos seus e-mails, me bota nos seus contatos, no seu e-mail, pra você garantir que tá recebendo os meus e-mails e não tá indo pro spam. Eu mando toda semana, tá? Se você não tá recebendo e-mail meu, tem algum problema. E a partir de agora a gente começa essa preparação pro nosso retiro virtual. Para quem chegou depois do retiro virtual, vai ser um evento 100% online que eu vou dar para vocês. Vai ser uma semana para vocês focarem 100% em vocês, que eu tô preparando um monte de material maravilhoso. Deixe na sua agenda. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por vocês estarem procurando maneiras de evoluir, de controlar sua mente. Cara, é isso aí que vai mudar o mundo, cara. Eu tô convencida que a partir do momento que a gente domina a nossa mente, a gente não tem necessidade de guerra, de separação, e é por isso que eu faço o que eu faço, tá? Muito amor pra vocês. Boa semana, bom final de semana. E fica atento aos e-mails que eu tenho mais novidade vindo pra semana que vem, tá? Fique atentos. Estou on fire. Um beijo, minhas amadas. Obrigada por vir. Obrigada, Agatha. Obrigada, Lala. Obrigada, Jana. Obrigada, Dani. Obrigada, Paty. Obrigada a todos vocês, meus amores. Uma super boa noite.